Meus amados irmãos, eu os saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estou de volta. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal Voz da Bíblia, e com muita alegria eu volto para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de ler o texto em Filipenses, no capítulo de número 3, eu quero chamar a sua atenção, fazer um pedido para você se inscrever no canal Voz da Bíblia, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo e fazer o seu comentário. Assim você vai estar ajudando o canal Voz da Bíblia a desenvolver, crescer para a honra e glória do nome do Senhor. É uma alegria muito grande estar de volta para trazer a palavra do Senhor para o seu coração. Eu quero falar um pouco desse capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo de número 7. Nós sabemos que estamos vivendo na reta final da igreja na Terra e precisamos nos preparar cada vez mais para os eventos que acontecerão ou que vai acontecer no mundo nesses últimos anos. E nós devemos nos preparar cada dia para podermos estar de pé diante de tantas coisas que sobrevirão ao mundo nessa reta final. Então devemos nos desprender de muitas coisas, devemos renunciar de muitas coisas, devemos nos preparar cada dia mais na presença do Senhor para podermos vencer as lutas que sobrevirão ao mundo agora, que eu acredito que não demorará muito tempo, porque já estamos passando por situações difíceis. A igreja na Terra já está experimentando situações calamitosas, situações de perseguições, de várias formas. Mas nós temos que continuar de pé na fé, na convicção, na certeza que em Cristo Jesus seremos vencedores para a glória do seu nome. O versículo número 7 diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Nós temos que viver esse versículo, nós temos que viver esta palavra. Paulo disse isso. O que para ele era ganho, ele reputou o perda por Cristo. Eu acabei de falar sobre renúncia, acabei de falar sobre nascer de novo, sobre mudar de vida para melhor na presença do Senhor. O homem tem que se renunciar nessa era que estamos vivendo, de apostasia, de abandono de fé, de desânimo espiritual. Quantas pessoas têm desanimado, quantas pessoas têm se prostrado, quantas pessoas estão com o joelho desconjuntado, quantas pessoas estão
prostrada sem poder se locomover, espiritualmente falando, mas é preciso se levantar, é preciso se pôr de pé, é preciso enfrentar as adversidades, é preciso enfrentar as lutas e os problemas, porque o inimigo trabalha diuturnamente para tentar nos desanimar, nos desfalecer espiritualmente, mas devemos continuar firme na nossa caminhada, porque a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer naquele que lança a mão no arado e olha para trás. Nós temos que continuar firme. Temos que renunciar a muitas coisas, como eu acabei de dizer. Temos que abandonar muitas coisas. E Paulo disse aqui, na sua palavra, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Às vezes a gente tem que renunciar a muitas coisas para poder servir o Senhor. Às vezes a gente tem que sofrer algumas consequências, algumas lutas, algumas aflições, para cumprir aquela palavra em nós, tomar cada dia a nossa cruz e seguir após Jesus. Não podemos recuar por nada, irmãos. Temos que continuar firme na presença do Senhor. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Na medida que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, nós vamos entendendo que precisamos fazer um ajuste no nosso tempo, que é o nosso corpo. Precisamos fazer um reparo, alguns reparos na muralha que está em volta do templo. Devemos renunciar. É como Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E na verdade, Paulo, ele ensinando a igreja de Filipenses, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento. Conforme nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos entendendo que o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a interpretação das coisas de Deus, a interpretação da palavra de Deus. Na medida que vamos crescendo na graça e no conhecimento das coisas de Deus, nós vamos nos desprendendo das coisas insignificantes dessa vida, às vezes que aparentemente parece que é tão boa, mas são enganosas e prejudicial para a nossa vida espiritual. Às vezes nós temos que largar por amor a Cristo, considerar perda por Cristo, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E às vezes nós sofremos, Paulo ele sofreu perda de todas essas coisas e ele as considerou como esterco para que pudesse ganhar a Cristo. De mesma forma nós temos que fazer. Considerar muitas coisas como esterco. Irmãos, cuidado com as coisas, com os cuidados desta vida. Temos que trabalhar, temos que correr atrás, temos que amar, temos que dar a nossa parcela de cooperação, nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que respeitar a nossa família, nós temos que cuidar da nossa família, do nosso povo. Mas nós tem coisas que a gente tem que ouvir e tem que ficar com aquela palavra. É melhor ouvir isso aí do que ser surdo. A gente ouve tanta coisa, tanto comentário, tanta palavra, tantas pregações, de tantas e tantas mensagens de prosperidade que só levam o ser humano aos cuidados desta vida. Às vezes é melhor a gente
ouvir do que ser surdo. Entendeu? Mas nós temos que nos desprender de muitas coisas por amor a Cristo. Temos que suportar muitas coisas por amor a Cristo. Temos que ouvir tantas coisas e suportar. Às vezes ficar calado sem responder nada, porque é melhor o calado, o calado ele se passa por sábio. Às vezes é melhor você ouvir do que falar. O símbolo da filosofia é a coruja. Ela escuta mais do que enxerga. Entendeu? Ela ouve mais. Entendeu? E nós temos que ouvir mais. É tanto que nós temos que ter muita prudência para conduzir a nossa vida espiritual diante da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que considerar como esterco para que possamos ganhar a Cristo. É renúncia total, irmão. É renúncia total, igreja. É renúncia total. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de Deus pela fé é o próprio Cristo. Cristo é a justiça que vem de Deus. É Ele que assumiu as nossas culpas, nossos pecados, nossos erros, nossas ignorâncias e foi ao Gólgota, ao tribunal, e julgou, derramando a sua alma na morte, o seu sangue, para nos resgatar de novo. A palavra resgatar significa comprar de novo. Por isso que lá no livro de Oséias fala, vai lá e compra de novo. E Oséias foi lá e comprou de novo a esposa de volta. Por preço. Jesus não comprou com prata e nem ouro a igreja, mas ele comprou através do seu sacrifício vicário, através de derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Então a justiça que vem de Deus é Cristo, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Nós temos que conhecer a virtude da ressurreição de Cristo e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Jesus ele veio aqui, se fez carne e habitou entre nós. Assumiu as nossas culpas, parmilhou a terra da Palestina por 3 anos e meio, que foi a grande tribulação que Jesus sofreu. Foi à cruz, entregou a sua vida, julgou o nosso pecado, entregou a sua vida, morreu e ao 3º dia ressuscitou. E assim nós entendemos o mistério da ressurreição, porque Cristo ressuscitou. E o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo nos ressuscitará no dia da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Tenho que compreender a virtude da ressurreição de Cristo. Tenho que entender o mistério da ressurreição. A ressurreição do corpo. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. O homem, quando aceita Cristo, ele morre com Cristo, espiritualmente falando. E quando Cristo ressuscitou, ele já ressuscitou a sua igreja espiritualmente falando. E nós temos que crer que nós já temos a nossa segurança em Cristo Jesus, porque nós cremos na sua palavra,
E sabemos que da mesma forma que ele ressuscitou dos mortos, naquele dia nós iremos ressuscitar para a glória do seu nome. Temos que crer. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Nós não julgamos, não nos exaltamos. Nós temos que ter humildade, acreditar que Jesus vai nos ressuscitar naquele dia. E Paulo disse: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esqueço o passado. Tem pessoas que vivem de passado, tem pessoas que vivem se torturando por causa do passado, da vida do passado, do problema do passado, da confusão do passado, do ódio do passado. E não consegue se libertar e deixar para lá as coisas do passado e focar no futuro, na frente, na esperança da ressurreição. Mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e vou avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E, se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, digo melhor, andemos. Se já alcançamos alguma coisa boa em Deus, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque não obedece à palavra, não acredita, não tem fé, não tem esperança, vive uma vida regalada e esplendidamente, só pensa nas coisas daqui e não procura renunciar e ter uma vida melhor espiritualmente diante de Deus. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Falando de ressurreição aqui, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Faça um reparo no seu altar, na sua vida, no seu tempo. E se achegue cada vez mais ao Senhor. Renuncie
das coisas que para trás ficaram. Abandone, não fique se torturando com as coisas daqui, desta vida, ou das coisas que para trás ficaram. Mas prossiga olhando para o alvo que é Cristo. Porque a nossa vitória, a nossa salvação, a nossa glória, a nossa segurança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Eterno, Deus Todo-Poderoso, continue falando ao seu coração. Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.